Então, nós temos esta primeira aula remota que corresponderá à aula número 8 da nossa disciplina. Então, nas aulas anteriores, né, as duas anteriores, nós iniciamos estudos sobre trigonometria, certo? Vou escrever aqui, estudos sobre trigonometria. Neste estudo, nós já vimos várias fórmulas. Então, tais como as fórmulas de adição e subtração de arcos, né, que nós vamos usar aqui. Então, só deixa eu escrever isto, tais como as fórmulas de adição e subtração de arco. Ok? Então, subtração de arcos. Então, por exemplo, vamos ver aqui, relembrar duas fórmulas que foram deduzidas na aula passada. Seno da soma de arcos, ou seja, seno de A mais B, que é dado por seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A, e o cosseno da soma de dois arcos, né, cosseno de A mais B, que é o produto dos cossenos menos o produto dos senos, cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Bom, usaremos essas duas fórmulas para obter os arcos duplos. Então, vamos estudar agora as fórmulas do arco duplo, deixa eu escrever isto, as fórmulas do arco duplo e também as fórmulas do arco metade. Vamos escrever aqui. E para isso vamos usar essas duas fórmulas que lembrei acima, que foram deduzidas na aula presencial, né, na anterior, aula 7. Então, vamos lá. Fórmulas do arco duplo. E é simples, na verdade, a dedução dessas fórmulas, uma vez feitas as fórmulas que eu lembrei acima. Então, basta considerar, né, escrever 2A, porque arco duplo é o dobro de um arco, 2A como sendo a soma de A com ele mesmo, A mais A. E usar as fórmulas que já foram provadas para adição de arcos, as que lembrei acima. E também a da tangente que eu não escrevi, né? Bom, vamos ver aqui, então, as provadas acima. As fórmulas de adição. Então, vamos começar com a do seno. Seno de 2A, eu vou escrever como seno de A mais A. Então, isto é seno A vezes cosseno de A, né, mais, de novo, seno de A vezes cosseno de A. Porque na fórmula vista acima, nós temos que seno de A mais B era seno A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Mas agora, no lugar de B, temos A. Né? Então, fica esse resultado aí. O qual, se somarmos, né, porque eu tenho seno A cosseno A, e de novo, então eu vou encontrar 2 seno de A cosseno de A. Ou seja, acabamos de mostrar esta primeira fórmula da adição de arcos. Seno de 2A é 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Bom, então vamos ver a próxima, que é a fórmula do cosseno do arco duplo. Cosseno de 2A. Então, de novo, vamos escrever cosseno de A mais A. E pela fórmula lembrada no início da aula, é cosseno de A, produto dos cossenos, vezes cosseno de A, menos o produto dos senos. Menos, então, seno de A vezes seno de A. Lembrando só aqui que nós tínhamos na fórmula da aula passada, cosseno de A mais B, que era cosseno A cosseno B, menos seno A seno B. No caso, agora B igual a A, certo? Ou seja, nós encontramos cosseno ao quadrado de A menos, né, seno ao quadrado de A. Ou seja, deduzimos a fórmula do cosseno do arco duplo. Cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, certo? Aqui cabe uma observação importante, certo? Observação, não confunda essa fórmula, né? Não confunda com a fórmula que a gente conhece, já estudada na primeira aula, com a relação trigonométrica fundamental, que diz que o seno ao quadrado de um arco, né? Deixa eu escrever isso, da forma da relação trigonométrica fundamental, que é a seguinte, seno ao quadrado de um arco mais cosseno ao quadrado do mesmo arco igual a 1. Mais é uma soma que nós temos aqui. E na fórmula que a gente deduziu é uma diferença do cosseno do arco duplo, certo? Bom, então, vamos agora deduzir a fórmula da tangente do arco duplo, tangente de 2A, que se escreve como tangente da soma de A consigo mesmo, mais A. Então vai dar um quociente tangente de A mais tangente de A sobre 1 menos o seu produto, tangente de A vezes tangente de A, certo?
que eu poderia ter escrito tangente ao quadrado, né? Porque na fórmula que a gente tinha, tangente A mais B, tangente A mais tangente B sobre 1 menos o produto delas, certo? Ou seja, nós vamos ter igual a 2 vezes a tangente de A sobre 1 menos a tangente ao quadrado de A, certo? Então a tangente do arco duplo é este. Ou seja, encontramos essa fórmula. Tangente de 2A é 2 vezes tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Esta é a fórmula da tangente do arco duplo, certo? Bom, vamos então agora ver, para encerrar, as fórmulas do arco metade, certo? Então deixa eu escrever aqui, fórmulas do arco metade. Que agora vamos usar as do arco duplo para deduzir, certo? As que vimos acima. Então, já temos os seguintes resultados. Já temos que cosseno de 2A é o cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Como, e pelo que eu já lembrei acima, a relação trigonométrica vale, né? Seno ao quadrado do arco mais o cosseno ao quadrado do arco é igual a 1. Isolando o cosseno ao quadrado do arco, por exemplo, então, cosseno ao quadrado de A vai ficar igual a 1 menos, né, seno ao quadrado de A. E aí eu vou inserir esse resultado aqui, na fórmula do arco duplo. Vou fazer esta substituição. Então, nós vamos encontrar o quê? Que cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A, ou seja, 1 menos seno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A. Ou seja, nós encontramos, então, 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de A, somando aqueles dois ali. Ou seja, encontramos que 2 seno ao quadrado de A, isolando, é 1 menos cosseno ao quadrado de A. Ou seja, certo? Ou seja, nós temos que seno ao quadrado de A, né? Fiz essa substituição aqui. Seno ao quadrado de A, vou escrever aqui, vai dar igual a quanto? Isolando, né? 1 menos o cosseno de 2A sobre 2. Certo? E agora, para ter o efeito do arco metade, ó, porque eu tenho A e 2A ali, né? Se nós escrevermos 2A, né? Vou escrever isso, escrevendo 2A como se fosse x, renomeando dessa maneira, então nós teremos o seguinte resultado. Seno ao quadrado do arco metade, x meios, é igual a 1 menos o cosseno do arco x sobre 2. Certo? E, estranho da raiz, né? Ou ainda, seno de x meios igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x sobre 2. Claro, o sinal mais ou menos porque eu vou ter que decidir, né? Eu tenho que analisar o sinal no quadrante em que está, né? Então, analisar o sinal no quadrante, né? No quadrante em que está o arco x meios, certo? Aí eu vou decidir se vai ficar positivo ou negativo. Certo até aqui? Bom, do mesmo modo, né? Aí eu vou deixar para vocês, do mesmo modo, né, se eu isolar o outro usando a trigonométrica fundamental, né, do mesmo modo se mostra que o cosseno do arco metade, então vou escrever aqui, se mostra que o cosseno de x meios é mais ou menos, de novo, raiz quadrada de 1 mais o cosseno de x sobre 2. E que, né, a tangente do arco metade de x meios vai ser a razão entre o seno do arco metade sobre o cosseno desse mesmo arco, do arco metade. Se fizermos as contas, vai dar mais, aí fica só mais, raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Certo? Então, esta é a outra fórmula que nós temos. Vamos ver um exemplo, certo? Vejamos um exemplo de aplicação. Deixa eu colocar aqui. Então, exemplo. Determine o valor do cosseno do arco de 37,5 graus. Então, determine o valor de cosseno de 37,5 graus. Ou 37 graus e 30 minutos, né? Meio grau é 30 minutos. 0,5 graus, né? Vamos à solução. Então, primeiramente, note que 37,5 graus, na verdade, é 75 graus sobre 2, a metade de 75 graus. Certo? Assim, vou escrever x como sendo 75 graus. Assim, escreva x igual a 75 graus. Certo? Isto posto, então vamos determinar o cosseno de x meios.
Vamos escrever isso. Então, vamos então determinar o cosseno de x meios. Então, vamos determinar cosseno de x meios. Então, nós temos o quê? Cosseno de x meios igual ao cosseno de 37,5 graus, que está no primeiro quadrante, né? Então, isso aqui vai dar mais, né, raiz quadrada de 1 mais o cosseno do arco duplo, de 75 graus, né, do arco inteiro, digamos, sobre 2. Né? Lembra que isso aqui é positivo, por quê? Porque 37,5 graus está no primeiro quadrante. Bom, só que, então, vamos usar o cosseno de 75 graus para determinar o de 37,5 graus, que é o arco metade. Deixa eu puxar aqui uma nova página. Como, vou escrever aqui, aumentar um pouquinho, como 75 graus, né, o cosseno de 75 graus é o cosseno de 30 mais 45 graus, 30 graus mais 45 graus, vou ter que usar a soma de arcos para o cosseno, que foi lembrada no início desta aula. Então, isso é o cosseno de 30 graus vezes o cosseno de 45 graus, menos seno de 30 graus vezes seno de 45 graus. Substituindo esses valores notáveis, nós vamos encontrar, então, raiz quadrada de 3 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos 1 meio mais raiz de 2 sobre 2. Ou seja, vai dar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Dá para pôr raiz de 2 em evidência, se quiser. E aí, então, nós vamos encontrar, aqui, pondo raiz de 2 em evidência, vai dar raiz quadrada de 2, que vai multiplicar raiz quadrada de 3 menos 1, tudo isso sobre 4. Bom, assim, vamos obter o seguinte, né? Assim, vírgula, obtemos que o cosseno de 37,5 graus é mais, né? Então é a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de 75 graus, que deu ali, aquele valor ali em cima, certo? Cosseno de 75 graus, que deu raiz quadrada de 2 vezes raiz de 3 menos 1 sobre 4, então vou usar esse valor. Raiz de 2, que multiplica raiz quadrada de 3 menos 1 sobre 4, tudo isso sobre 2, dentro da raiz. Bom, tem que efetuar o algebrismo aqui dentro desse radical, eu não vou fazer, mas vou deixar para vocês. Vocês vão encontrar 1 meio, que vai multiplicar raiz quadrada de 4 menos raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2. Fica como exercício de completar esse algebrismo, se quiserem. Certo? E aí com isso termina esse exercício. Vamos fazer um segundo exercício aqui. Bom, então, vejamos, deixa eu pegar aqui, por exemplo, este segundo aqui. Se seno de x mais cosseno de x igual a 1 sobre raiz quadrada de 3, calcule o cosseno do arco duplo. Vamos botar assim, cosseno de 2x. Bom, então vamos à solução. Bom, como temos uma soma seno mais cosseno igual a 1 sobre raiz de 3, talvez seja interessante usar produtos notáveis elevando tudo ao quadrado. Ó. Elevando a igualdade ao quadrado, né? Então, ao quadrado, vírgula, nós vamos obter o seguinte, obtemos, então, seno de x mais cosseno de x, todo ele ao quadrado, é igual a 1 sobre raiz quadrada de 3, todo ele ao quadrado. Ambos os lados elevados ao quadrado. Daí eu vou ter o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai dar 2 seno de x vezes cosseno de x, mais o quadrado do segundo, cosseno ao quadrado de x, igual a 1 terço, certo? Elevado ao quadrado fica 1 terço ali. Bom, aqui, observe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, essa parte dá igual a 1, relação fundamental da trigonometria. E este outro 2 seno de x cosseno de x é o seno do arco duplo, é o seno de 2x essa parte. Vou escrever aqui, seno de 2x. Bom, então, fazendo essas substituições, nós vamos encontrar o quê? 1, devido àqueles dois aditivos, seno quadrado mais cosseno quadrado, né, do mesmo arco. Eu vou ter ali, essa parte é 1, né? Então, vou ter 1 mais o seno de 2x igual a 1 terço. Então, seno de 2x daria 1 terço menos 1, que é 1 terço menos 3 terços, ou seja, vai dar seno de 2x igual a menos 2 terços, fazendo as contas. Se eu queria o seno de 2x, já teria encontrado, mas eu quero o cosseno de 2x,
certo? Então vamos ter que seguir no cálculo. Vou usar a relação trigonométrica fundamental, que seno quadrado de um arco alfa mais cosseno quadrado deste mesmo arco é igual a 1. Isso para qualquer arco alfa, certo? No caso, seno ao quadrado de 2x mais cosseno ao quadrado de 2x igual a 1. Como seno de 2x é menos 2 terços, então vou ter menos 2 terços ao quadrado, certo? Mais cosseno ao quadrado de 2x igual a 1, certo? Cosseno ao quadrado de 2x. Ou seja, cosseno ao quadrado de 2x é 1 menos 4 nonos, certo? Que vai dar 9 nonos. Ali é 2x, deixa eu arrumar aqui 2x e aqui também, né? Eu falei e escrevi errado. Então, 9 nonos menos 4 nonos, então eu tenho que cosseno de 2x vai dar mais ou menos, que aqui vai dar 5 nonos, né? Deixa eu arrumar aqui. Faltam 5 nonos. Faltou decidir, vai dar raiz quadrada de 5 sobre 3, mais ou menos. Faltou decidir qual o sinal que o cosseno de 2x, que o 2x está, qual o quadrante. Qual o quadrante? Eu acho que eu esqueci de formular isso no exercício, né? Vamos pensar aqui. O que eu coloco? Eu acho que eu vou botar no primeiro, certo? Vou colocar assim. Vamos admitir que o arco 2x pertence ao primeiro quadrante. Eu esqueci de colocar essa informação. Então, cosseno de 2x dá quanto? Né? Então, cosseno de 2x vai dar mais raiz quadrada de 5 sobre 3. Por quê? Porque o arco 2x, a gente colocou ali no início, eu arrumei no enunciado, o arco 2x está no primeiro quadrante, senão não tem como decidir o sinal.